Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o lar, sobre a vida de todos vocês, os protegendo, os guardando e os livrando de todo o mal. Amém? Meus irmãos, vou dar início a mais um vídeo em que estamos estudando, e adquirindo conhecimento, em que o tópico é o Dia do Senhor. Esta leitura é tirada do livro de Apocalipse, revelações de esperança. Amém? Então, continuando a leitura do vídeo anterior, aqui nos faz a seguinte pergunta: quem são os que receberão o selo de Deus? Quem serão, os que receberão o selo de Deus? Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, nos fala assim, E ouvi o número dos selados, 144.000 selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Então estas, serão as pessoas que receberão o selo de Deus, 144.000 pessoas, que é o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. O capítulo 7 identifica e descreve aqueles que permanecerão em pé diante de Cristo em sua segunda vinda. No verso 1 ao 8, no versículo 1 ao 8, encontramos uma referência simbólica ao grupo especial dos 144.000, composto de unidades de pessoas das 12 tribos de Israel. Embora a lista omita Efraim e Dan e mencione José e Levi, eles são selados simbolicamente a fim de ser poupados da destruição causada pela liberação dos 4 ventos da terra, conforme lemos no vídeo anterior, que está no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, que nos explica do que se trata estes 4 ventos. Para quem não viu o vídeo, eu aconselho que veja o vídeo anterior, para que melhor entenda. Ou também pode estar pesquisando na sua Bíblia o livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. O capítulo 14 fornece algumas características adicionais desse grupo de salvos, que estará vivo por ocasião da segunda vinda. Eles têm um caráter puro, que nos diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4 e 5. Quem serão essas pessoas, conforme menciona a Bíblia? Estes são os que não se poluíram com mulheres, de fato são virgens. Estes são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou falsidade na sua boca. Não tem mácula. Então, o que quer dizer? Que esses serão os escolhidos que, junto com o Senhor Jesus Cristo, irá o ajudar a administrar a nova terra que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu a todos aqueles que herdaram a vida eterna. Então, estes 144.000 irão auxiliar. É uma experiência única de fé refletida no cântico que apenas eles podem entonar. O que quer dizer esse cântico que apenas eles podem entonar? Continuando no livro de Apocalipse,
capítulo 14, versículo 3, nos explica o que quer dizer que quer dizer este cântico que apenas eles podem entoar, né? Que nos fala assim: e estão cantando como que um novo cântico diante do trono e diante dos quatro criaturas viventes e dos anciões, e ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que foram comprados da terra. Que mensagem é proclamada a toda a humanidade no tempo do fim? Que mensagem seria essa proclamada a toda a terra no tempo do fim? Como eu digo sempre para vocês, meus irmãos, a Bíblia tem a resposta para tudo o que nós precisamos. Todo o ensinamento, toda a orientação. Se toda vez que nós tivermos dúvida e questionarmos na Bíblia, nós encontraremos a resposta e a solução, pois ela é inspirada por Deus. Por isso que nós devemos sempre lermos a Bíblia, lermos livros que são ligados às Escrituras, aos ensinamentos, para que venhamos cada vez mais obter o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Amém? Então, que mensagem é programada a toda a humanidade no tempo do fim? Continuando no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, nos diz assim, ó: dizendo com a voz alta: temei a Deus e dai-lhe glória, porque já chegou a hora do julgamento. Por ele e assim adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, que mensagem foi proclamada a toda a humanidade no tempo do fim? Que temei a Deus e dei-lhe glória, porque já chegou a hora do julgamento. Por ele e assim adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e todas as águas. Esta é a mensagem proclamada a toda a humanidade no tempo do fim. Essa é a primeira mensagem angelical. Ela destaca a adoração ao Criador e um momento único da história, a hora do juízo. Essa mensagem também chama a atenção para o monumento que recorda as obras criadas por Deus. O sábado do Senhor. O texto de Apocalipse 14, versículo 7, usa os mesmos termos encontrados no quarto mandamento. Êxodo, o que nos fala no quarto mandamento, né? Que aqui menciona que é o mesmo termo usado lá em Êxodo. Vamos ver o que nos diz este quarto mandamento, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, que nos diz assim: pois em 6 dias fez Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia passou a descansar. É por isso que Jeová abençoou o dia de sábado e passou a fazê-lo sagrado. O sábado tem importância determinante na controvérsia final entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. Hoje passamos um momento muito crítico, né? Comentei também isso no vídeo anterior, em que se foram feitas as mudanças das leis de Deus, né? Hoje muitos de nós, não por vontade própria, mas obrigado,
não guardamos mais aos sábados, porque a ganância pelo dinheiro, em que muitos locais, né, de trabalho têm, acabamos por ter que trabalhar. E como nós vivemos em um mundo capitalista, em um mundo de pecado, em que cada vez mais são criadas leis em que favorece a, a cada um, né, conforme a sua vontade. Então temos que muitas vezes ter que trabalhar no sábado, pois se não nos sujeitarmos a isso, acabamos ficando desempregados, acabamos ficando sem o nosso salário, do qual honramos nossos credores, do qual nos alimentamos, pagamos nossas contas. Então, acabamos tendo que cometer esse pecado. Por isso que eu sempre digo que devemos pedir misericórdia ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo pecado que muitas vezes cometemos, não pela nossa vontade, mas sim por sermos obrigados. Porque em um mundo capitalista, em um mundo de pecado, e que se criam leis para favorecimento próprio, quem somos nós? A não ser se o nosso Senhor Jesus Cristo intervir em nossas vidas, não é verdade? E continuando a leitura, o que caracteriza o povo de Deus nos dias finais da história do mundo? Continuando no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. O que caracteriza o povo de Deus nos dias finais da história do mundo? E a Bíblia nos fala assim: aqui é que significa perseverança para os santos, os que observam os mandamentos de Deus e a fé que era de Jesus. Então, o que caracteriza o povo de Deus? Caracteriza os que observam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O povo de Deus nos últimos dias será reconhecido por essas duas importantes características, que mais uma vez eu digo, que é observar os mandamentos de Deus e manterem a fé no Senhor Jesus Cristo. A observância dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus refletem seu caráter. É o que nós devemos praticar. Os mandamentos de Deus. Eles expõem a norma pela qual Deus deseja que todo ser humano lhe obedeça como resultado da salvação provida por Jesus. Mas nunca como meio para se obter salvação. Isso seria legalismo. A fé em Jesus é um instrumento por meio do qual o indivíduo passa a possuir as bênçãos do perdão. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, vamos ver o que nos diz sobre isso. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Por esta benignidade imerecida é que fostes salvos por intermédio da fé. E isso não se deve a vós, é dádiva de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é como eu disse para vocês no vídeo anterior e disse neste vídeo também, em que devemos todos os dias agradecer ao Senhor Jesus Cristo
por nos ter concedido a oportunidade por mais um dia de vida. Devemos pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos conceda a misericórdia de nossos erros, de nossas falhas, de nossos pecados, que por muitas das vezes não cometemos porque queremos, mas sim porque somos obrigados. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele sabe de tudo isso. Ele sabe o que nós passamos, o que nós precisamos passar aqui nessa terra, para nos mantermos vivos, para nos mantermos firmes e fortes. E com certeza, Ele sabe, no dia de sua vinda, no dia do julgamento divino, Ele sabe a quem Ele deverá julgar. Ele sabe. Maldito aquele que se faz de bobo, que se faz de sem noção e acha que muitas das coisas que ele está cometendo, que o nosso Senhor Jeová não está vendo, que o nosso Senhor Jesus Cristo não está vendo. Maldito este homem, que em meio à sua ganância, à sua desonra, está tirando proveito em cima das pessoas. Mal ele tem noção de como será o seu julgamento, porque muitas das vezes a pessoa aproveita da posição social dela, da posição financeira dela, e usa para, de uma certa forma, pisotear, para arrancar proveito, para menosprezar, para humilhar aquele que está abaixo dele. E se esquece que toda a riqueza dele, toda a fortuna que ele tem, no dia do seu julgamento de nada valerá. E sim, o que valerá é aquela pessoa humilde, é aquela pessoa simples, que mesmo em meio a tudo isso, ela se manteve forte, ela manteve a sua fé e acreditou. E acredita que no momento certo, o Senhor Jesus Cristo intervém na sua causa, na sua dificuldade, e honrará esta pessoa com a misericórdia e com a prosperidade. Amém? Meus irmãos, terminamos então esta leitura. Glória a Deus. Mais uma leitura finalizada e passada para vocês. Não é verdade? Na próxima leitura, eu vou conversar um pouco com vocês sobre as 7 trombetas. As 7 trombetas. Para quem está acompanhando aos meus vídeos, para quem já faz parte aí do meu canal, obrigado por se unir a mim, obrigado por estar junto comigo, buscando a palavra de Deus, buscando aos ensinamentos, que é o que irá alimentar a nossa fé e cada vez mais nos aproximar de Cristo. Amém? E para quem está vendo pela primeira vez, que Deus o abençoe, que Deus o mantenha neste propósito. E eu faço aqui o convite para que você também venha fazer parte dessa família que está crescendo. Família que busca junto o conhecimento, a palavra de Deus, dentro do que está escrito aqui na Bíblia, tá? Eu sempre menciono isso, eu não falo as coisas da minha cabeça, eu não faço aumento de conversa, não, pelo contrário, meus irmãos. Eu leio
e mostro o que está escrito na Bíblia. É claro que vai ter momentos em que a gente acaba fugindo um pouco do que se está escrito e passamos um pouco da reflexão da realidade do mundo, né? Do qual estamos vivendo. Mas sempre com o foco e o propósito de conhecimento e absorver cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Obrigado a todos e que Deus abençoe o dia de todos vocês. Amém? Até o próximo vídeo.